Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Ex-secretário Anderson Torres afirma que vandalismo do 8 de janeiro só ocorreu porque plano de segurança não foi cumprido. Questão de cidadania. Lei aprovada pela Câmara Legislativa isenta transexuais e travestis de pagamento pela segunda via da identidade. Recursos privados em obras públicas. Proposta aprovada pela Câmara Legislativa quer ampliar parceria entre empresários e o Estado. Dignidade feminina. Lei estabelece que mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade na destinação do microcrédito. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de agosto. Os pronunciamentos no plenário dominaram a última semana na Câmara Legislativa. Na sessão do dia 8, moradores da Ponte Alta do Gama estiveram na CLDF para protestar contra a derrubada de casas na região. Diversos deputados se solidarizaram com a causa e foram à tribuna pedir ao GDF uma solução para o problema. Eu defendo a questão da regularização fundiária. A regularização fundiária traz tranquilidade para a sociedade brasileira. E vocês não são invasores, nós não somos invasores. As derrubadas que acontecem de maneira criminosa na Ponte Alta hoje é parte de uma concepção de cidade do governador Ibanez, que derruba a casa das pessoas, não garante política de moradia, ou nós esquecemos que o governador, na campanha, prometeu construir casa com dinheiro do próprio bolso. E agora, quando eleito, derruba a casa das pessoas. Já o deputado Ricardo Vale foi à tribuna para alertar sobre o aumento de ocorrências de tráfico de drogas ao redor de escolas do DF. Ele é autor de um projeto de lei que pede o reforço da segurança nas escolas. Uma das medidas seria a criação de um aplicativo para a população fazer denúncias de crimes. Outra proposta é a formação de uma guarda escolar. Em todas as cidades do Distrito Federal, vem aumentando o tráfico de drogas. Nossas crianças, nossos jovens, inclusive profissionais da educação, vêm sendo abordados pelos traficantes. E é preciso que o Estado tome providências com relação a isso. A segurança nas escolas também mobilizou os distritais na sessão do dia 9. Além de Ricardo Vale, os deputados Tiago Manzoni e Paula Belmonte destacaram o tema, pedindo providências para coibir assaltos em áreas escolares. Eles também cobraram políticas públicas para a população sem teto, avaliando que muitos dos assaltos são realizados por usuários de drogas que vivem nas ruas da cidade. Também no dia 9, os deputados distritais exigiram ações do GDF para desafogar as vias de trânsito. Parlamentares da oposição reclamaram do aumento do tráfego no início deste segundo semestre, dizendo ser inaceitável que a população das regiões periféricas leve até 2 horas para chegar ao plano piloto. Urgente que a engenharia de trânsito do Detran dê um jeito nessa questão do nó que acontece hoje na cidade. A gente não suporta mais ficar parado dentro de um carro sem poder circular. Já a base do governo argumentou que os problemas são temporários e decorrentes de obras que irão melhorar o fluxo do trânsito no futuro. Essa cidade está impactada de obra de ponta a ponta e isso vai trazer um pouco de transtorno. Mas o transtorno hoje, seguramente, é qualidade de vida amanhã. No dia 10, a Câmara Legislativa promoveu uma comissão geral para debater a revitalização da área central de Brasília, por onde circulam milhares de pessoas todos os dias. O evento foi mediado pela deputada Paula Belmonte e reuniu representantes do GDF, empreendedores locais e moradores de regiões próximas. O foco da discussão foi buscar soluções para os problemas do centro da cidade, que abrangem desde questões de infraestrutura até de falta de segurança, passando pelo número crescente de moradores de rua vivendo no local. Ao final do debate, houve consenso de que a solução passa pela elaboração de um plano multidisciplinar de revitalização abrangendo todos os segmentos. A
quarta edição do programa Câmara na Cidade será no Complexo Cultural de Planaltina, nos dias 17 e 18 de agosto. A proposta do projeto é aproximar os trabalhos da CLDF à população em geral, inclusive ouvindo demandas dos moradores das regiões administrativas. No último dia 11, houve reunião das lideranças locais para discutir temas a serem abordados nas sessões com os deputados distritais. O evento vai contemplar uma celebração dos 164 anos de Planaltina, que hoje tem quase 190 mil habitantes. A iniciativa costuma reunir parceiros que oferecem serviços públicos como de odontologia e orientação jurídica. Na edição de setembro, o Câmara nas Cidades vai acontecer na Fercal. A ideia é promover ao todo 7 encontros em 2023. O Câmara na Cidade foi criado exatamente para aproximar o legislativo da população do Distrito Federal. E a gente tem tentado fazer isso ao longo de muitos anos. E graças a Deus estamos conseguindo. Então a população tem a oportunidade de estar perto dos seus representantes, fazer as suas cobranças, apresentar as necessidades da comunidade. Isso para a gente é de vital importância. E você que mora em Planaltina, não deixe de participar. A gente quer ouvir a sua voz para que a gente possa tomar as nossas decisões. Após 6 meses se negando a depor na Câmara Legislativa, Anderson Torres finalmente decidiu falar com os deputados distritais. O depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF foi dado no último dia 10, em reunião da CPI dos atos antidemocráticos. Mesmo com o direito ao silêncio garantido pelo STF e sendo facultada a minha presença nessa casa, fiz questão de estar aqui para esclarecer as dúvidas com a verdade em respeito a este parlamento e ao povo o qual representa. Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e aliado político do ex-presidente, Torres é figura central nas investigações que apuram se os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro foram de fato uma tentativa orquestrada de golpe de Estado. O ex-secretário foi preso preventivamente pela Polícia Federal 6 dias após os ataques e ficou detido por 117 dias. Ele é acusado de ter se omitido no enfrentamento às manifestações golpistas que culminaram nos atos do dia 8 de janeiro. A prisão de Anderson Torres se deu logo após o ex-secretário retornar de um período de férias nos Estados Unidos, país para o qual ele viajou 2 dias antes dos ataques às sedes dos 3 poderes. No depoimento dado à CPI, o ex-secretário disse que a viagem havia sido planejada com antecedência e que as informações dos órgãos de inteligência que chegaram até ele antes do embarque não apontavam risco de manifestações violentas durante o período. Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 de janeiro à noite, após aprovar o protocolo de ações integradas e enviar o protocolo para todos os envolvidos para o seu cumprimento. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Essa viagem foi programada com muita antecedência, as passagens tiradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário executivo, Fernando Oliveira, o qual ficou responsável pela secretaria na minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência e vandalismo, não teria viajado. Anderson Torres também se eximiu de responsabilidades pelas falhas de segurança observadas no dia 8 de janeiro. Ele lembrou que seu embarque para os Estados Unidos aconteceu após a conclusão de um protocolo de ações integradas que continha orientações claras sobre o que deveria ser feito em caso de risco de manifestações violentas. Na avaliação do ex-secretário, as cenas de vandalismo nas sedes dos 3 poderes só ocorreram porque o plano não foi seguido à risca. Houve falha grave no cumprimento do protocolo de ações integradas. Isso é o coração do problema, eu acho que é por aí que a gente tem que avaliar. O protocolo, ele, como eu disse, ele é bem feito, ele foi muito bem feito, ele foi dimensionado para uma grande manifestação, o que, até sexta-feira, com os dados que se tinha, a gente nem acreditava. Questionado se o protocolo de ações integradas poderia ter sido alvo de sabotagem, Anderson Torres afirmou que esse talvez seja o ponto-chave das investigações da CPI. Houve alguma sabotagem do DOP no dia 8 de janeiro de 2023? O senhor acredita que o coronel Naime ou o tenente-coronel Paulo José, ambos da Polícia Militar, podem ter retardado a tropa por algum motivo que ainda não sabemos?
Essa afirmação é uma afirmação muito grave, presidente. Isso precisa ser apurado se isso realmente aconteceu, porque o comandante ele precisa ter o comando total da tropa dele. Talvez seja o ponto-chave. Essa é a pergunta anterior do senhor. Anderson Torres também foi perguntado sobre atos ocorridos à época em que ele esteve à frente do Ministério da Justiça. Os distritais questionaram se houve leniência do Ministério em relação aos acampamentos montados em frente ao quartel-general do Exército após as eleições, especialmente depois dos atos de vandalismo do dia 12 de dezembro do ano passado, data em que manifestantes atacaram a sede da Polícia Federal, deixando um rastro de destruição pelas ruas de Brasília. Torres afirmou que o desmonte do acampamento não era responsabilidade do MJ e que tratou da questão com o Comando Militar do Planalto assim que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do DF. Não era atribuição do Ministério da Justiça, senhor presidente, atuar para tirar essas pessoas. E na primeira semana, como secretário de Segurança, já chamei para tratar do desmonte total daquele acampamento. A operação começaria no dia 10, ficou marcado para o dia 10, as sedes começaria a operação para tirar os vulneráveis, ver quem queria ir embora, e na sequência a Segurança Pública, junto com o Exército, terminaria de desmontar os acampamentos. O depoimento não comoveu os parlamentares do campo da esquerda. Na avaliação deles, Anderson Torres era o gestor da segurança pública local e não pode se eximir de responsabilidades nos episódios de vandalismo investigados pela CPI. Jogar o problema só para a questão operacional transforma a Secretaria de Segurança Pública num cartório. Então ele assinou ali o documento, viajou e está tudo resolvido. Não é o caso. O gestor não tem que assinar um despacho de um planejamento, sair como se nada tivesse acontecido. O planejamento de manifestação ele é dinâmico. A manifestação ela vai mudando o contorno, a avaliação dela ela é dinâmica também. Então ela vai mudando. E quem tem que fiscalizar? Se tem tropa, se os comandos táticos operacionais eles estão presentes, se os comandantes estão aí, é o secretário de Segurança Pública, ele é gestor da segurança pública da cidade, então tem responsabilidade. Já os parlamentares de direita se solidarizaram com o ex-secretário, avaliando que ele tem pago praticamente sozinho por um erro coletivo. O G. Dias sabia, o GSI sabia, o Flávio Dino sabia, então todo mundo sabia o que se desenhava acontecer. Se toda essa estrutura, Força Nacional, tivesse na esplanada dos ministérios, podia ter 100 mil pessoas ali que não passavam. Então, o que se aponta para a gente? Aponta omissões na execução do seu papel e dever de ofício. Entre a decisão de Ludmila de alterar o nome e o gênero e de fato conseguir esse objetivo, foram 10 anos de muita luta na justiça. Quando a gente pensa a nível de Distrito Federal, pensar em uma menina e um menino trans, em uma travesti que mora na periferia, né? A gente poderia aqui citar, sei lá, o Sol Nascente, por exemplo, para conseguir uma conquista como essa, de se questionar e de se perguntar se de fato essa garota, esse garoto vai ter esse acesso. Caiodê realizou no ano passado a retificação de nome e gênero nos documentos para ser reconhecido em consonância com a maneira que deseja ser identificado e visto. Para isso, precisou passar por um processo judicial. Demorou um tempo, aquele tempo que a justiça solicita mesmo para que saíssem as sentenças. Ele é assistente social e um dos fundadores do CREAS Diversidade, que oferece assistência de graça em casos de discriminação de gênero e orientação sexual. A gente vê que ainda há um despreparo muito grande dos profissionais, tanto da Secretaria de Segurança Pública, quanto das unidades Dona Hora, né, da Secretaria de Justiça, passam por esses processos de identificação e que não sabe como nos atender. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas trans, independentemente de cirurgia ou de realização de tratamentos hormonais, têm o direito à substituição de nome e gênero diretamente no cartório de registro civil. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais que não se identifique com o gênero registrado em sua certidão de nascimento pode fazer a mudança sem processo judicial.
Para a alteração, o primeiro passo é comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil mais próximo com os documentos exigidos em normativa do Conselho Nacional de Justiça. A lista inclui certidão de nascimento ou casamento, se for o caso, identidade, título de eleitor, comprovante de residência e certidões da Justiça Eleitoral, do Trabalho e Militar, se for o caso. Deve-se apresentar ainda requerimento declarando a vontade de realizar a adequação da identidade. Se a documentação estiver de acordo, o oficial do cartório fará a alteração do registro e comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores de Identificação Civil Nacional, CPF, passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral. A pessoa deve retornar ao cartório no dia agendado pelo oficial para buscar a certidão alterada. Com a nova certidão, deve providenciar a alteração nos demais documentos, como a sua carteira de identidade. O coordenador do CREAS Diversidade conta que a entidade realiza mutirões para a retificação de nome e gênero nas certidões, junto com a Defensoria Pública do DF e outros órgãos do governo. A gente presta assistência para mudança e adequação da identidade civil deles, considerando que é um direito básico de todo cidadão, que parece básico para todos, né? Mas alguns não tinham. No processo de retificação de nome e gênero, são cobradas taxas para a emissão dos documentos. O valor varia de acordo com a localidade. Depois de concluído o processo, é preciso pagar pela emissão da segunda via dos demais documentos, como carteira de identidade e passaporte. Lei de autoria do deputado distrital Fábio Félix, publicada no dia 25 de julho, garante a isenção de taxa para a emissão da segunda via da carteira de identidade civil para pessoas trans e travestis. Garantir o direito ao documento de identificação, que é o RG, é fundamental. Então, tirar uma barreira, que é o pagamento, é uma conquista desse segmento nesse momento de vulnerabilidade. Ela já tem uma identificação de gênero diferente daquela designada no nascimento, mas não faz a modificação. Então, tem seus direitos respeitados, é tratada de forma errada pelo gênero de não reconhecimento dela na rua, nos serviços públicos, nos órgãos. Então, a garantia do documento é fundamental. Juliana criou em 2018 o projeto O Nome Que Eu Sou, para apoiar pessoas trans no processo de retificação de nome e gênero. Eu me propunha ajudar essas pessoas a emitirem a documentação completa. Então a pessoa teria a documentação completa, eu enviava para a pessoa, envio para a pessoa essa documentação e coloco uma explicação. Então, assim, aqui segue a documentação, você precisa ir no cartório que você foi registrada e a pessoa pode procurar o Instagram. E o que ela vai encontrar lá de material de apoio são dicas do que ela deve fazer na hora de retificar e também vídeos de como elas podem tirar a documentação necessária. A Defensoria Pública do DF publicou cartilha de orientação. A entidade emite ofício para gratuidade no cartório para pessoas trans que foram registradas no DF. Para acessar o material, aponte a câmera do celular para o QR Code da tela. O simples fato daquela pessoa ter um nome na identidade, ter o sexo dela retificado, o gênero retificado, e ter a possibilidade de mostrar aquilo para uma pessoa, não que ela precise provar, mas ela mostrar aquilo e correr menos risco de sofrer violência, isso para mim já é assim, maravilhoso. Dar um novo sentido a um local que estava abandonado. Esse foi o desafio assumido pelo Miguel 4 anos atrás, quando ele decidiu revitalizar essa passagem entre as vias W2 e W3 Sul. Para dar conta da tarefa, ele reuniu um grupo de empreendedores da economia criativa dispostos a adotar o espaço. Uma união de talentos da gastronomia, do entretenimento, da arte e da moda. Mas a adoção só foi possível depois de o GDF colocar em prática o programa Adote uma Praça.
O grupo foi um dos primeiros de Brasília a aplicar esse modelo de gestão. E foi que, conversando com um amigo, ele falou, olha, Miguel, acho que você podia ir lá conversar com o pessoal de uma secretaria nova que abriu, que é a CEP, né, que cuida dos projetos, das parcerias público-privadas, porque eles têm um programa novo. Na época, quem me recebeu foi o então secretário Dr. Everardo, e ele explicou que tinha esse programa Adote uma Praça, que ele poderia servir como uma ferramenta muito útil para a requalificação dessa área aqui de fora, que ela estava toda detonada. Esse é um exemplo de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada que deu certo. Ajudou a transformar essa passagem que estava precária em uma praça dinâmica, com muito lazer e participação popular. Para ampliar esse tipo de parceria, a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei do deputado Thiago Manzoni que permite o uso de recursos privados para o financiamento de obras e manutenção de equipamentos públicos. A ideia é que o GDF continue fazendo o trabalho que ele já vem fazendo e que aquilo que ele não consegue fazer seja feito pela iniciativa privada. Eventualmente, algo que o GDF faz hoje e que parte da iniciativa privada decida colocar recursos ali, que o GDF fique com esse dinheiro que não foi utilizado para outros setores que tanto precisam, como a nossa saúde e a nossa educação. Esse especialista em gestão pública reconhece que esse tipo de medida pode também diminuir os impostos para a população, já que o governo repassa parte dos gastos para a iniciativa privada. Quando o governo ele reconhece que ele tem que canalizar o recurso dele em outras áreas prioritárias e chama a iniciativa privada para junto, ele está dizendo o que para a população, ao meu ver? Eu vou sim conseguir atender os anseios de vocês, mas sem aumentar a arrecadação. Eu estou trazendo empresas para investirem aqui e gerar o resultado que a população espera. O projeto prevê algumas contrapartidas para a empresa que investir em uma área pública. O empresário vai poder aproveitar o espaço para o uso econômico, publicidade e até mesmo para escolher o nome e a identidade visual do equipamento. A empresa ela não precisa só investir no marketing tradicional, isso é uma forma indireta de investir em marketing e, novamente, é uma boa prática de ESG, está gerando benefício social. Esse projeto ele pode, inclusive, ser um fomentador de parcerias público-privadas. A nossa intenção é que, além das parcerias que já existem, a gente tenha outras contrapartidas para fazer com que a iniciativa privada se veja compelida a participar disso. Os empreendedores da 506 Sul também deixam uma lição. Revitalizar um local não significa apagar a história dele. Pioneiros na gestão compartilhada, eles aproveitam o espaço para homenagear as pioneiras na construção de Brasília. A gente já fez agora em junho, 3 anos dessa praça que a gente chama de Praça das Avós. É uma homenagem, às mulheres que vieram, pioneiras, que vieram ajudar na construção da cidade. Em geral, a gente só tem o ponto de vista masculino, quando a gente fala dos primórdios de Brasília. A gente quis fazer uma homenagem às mulheres que vieram para cá e sem elas, com certeza, a gente não teria Brasília como está hoje. Jéssica viveu um relacionamento abusivo no casamento e foi vítima de agressões físicas e psicológicas. Eu me casei aos 16 anos. Estive nesse casamento durante 5 anos. Eu sofri violência psicológica nos primeiros anos e aos poucos elas foram virando violências físicas. Um puxão de cabelo, um pisão no meu pé. Foram aos poucos até se gratificar e virar público, A história dela se junta às dezenas de outros casos de violência contra a mulher e revela a responsabilidade de leis de proteção. Leis de proteção, de amparo psicológico, social, realmente são muito importantes e ajudar elas realmente a dar iniciativa e continuidade, porque eu já vi muitos casos em que as pessoas saem dessa situação, mas acabam retornando. Então, elas precisam desse auxílio para continuar e permanecer longe dessa situação. No mês em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, solenidade na Câmara Legislativa lembrou a importância do marco legal mais importante do país para o combate à violência contra a mulher. Hoje é um dia de celebração, sim, mas uma celebração em que a gente não deixa de lembrar dessas vítimas que nós já tivemos em Brasília e no Brasil, no DF, cerca de 16 mil ocorrências mês. E a gente fala desses números e diz que é o número de subnotificação, porque, com certeza, muitas e muitas mulheres
sofrem violência e não têm o apoio para buscar a primeira ajuda. A fachada da CLDF está iluminada de lilás para destacar a campanha do mês de agosto, que busca conscientizar sobre a prevenção da violência doméstica e familiar. As luzes foram acesas no fim de tarde da terça-feira, 8 de agosto, com a presença de deputados, do presidente da Câmara, Wellington Luiz, da vice-governadora Celina Leão e da secretária da Mulher, Gisele Ferreira. Mulher, você não está sozinha. Procure ajuda. 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham denúncias, então a gente precisa falar para elas acreditarem, buscar ajuda e nos ajude a ajudar. Lei sancionada em julho passado, de autoria do deputado Rogério Morro da Cruz, estabelece que mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade na destinação do microcrédito pelo governo do DF. A lei inclui ainda prioridade para mães solo, mulheres negras e de baixa renda. Essas mulheres que têm o direito a esse benefício têm que procurar o CRAS e o CRAS encaminha para o BRB. Tá? É um recurso que vai estar disponível no próprio Banco BRB. A Câmara Legislativa também aprovou proposta de autoria do deputado Fábio Félix, que cria a reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar para a contratação de empresas e serviços terceirizados nos órgãos públicos do DF. A gente percebe que uma das razões, uma das barreiras para que a denúncia seja feita e para interromper o vínculo com o agressor é a dependência econômica. Seja por conta dos filhos, da família, essa dependência é um elemento concreto fundamental. E aí o Estado precisa garantir benefícios sociais através da política pública de assistência social, mas também pensar outras estratégias. Uma dessas estratégias é garantir o direito ao emprego, a oportunidade ao emprego. E aí a nossa ideia de pegar essas empresas que já estão contratadas pelo Estado, que já têm obrigações com o Estado, para que essas empresas possam garantir cotas e vagas específicas para mulheres em situação de violência. Esta especialista diz que as propostas são importantes para a liberdade econômica da mulher, para que a vítima saia do ciclo da violência. É importante que nós tenhamos essa consciência de que a nossa vida financeira ela pode nos libertar. Ter condições financeiras de gerir a sua vida também é poder. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.